Olá pessoal, tudo bem? Queria realmente gravar um vídeo aqui com vocês, um vídeo muito importante, né? Queria dizer que Cristo realmente é um Deus realmente que nos ama muito e Ele pagou outro preço no nosso lugar. A gente vai entrar numa época muito especial, né? Época de Páscoa. Hoje o vídeo não é específico sobre Páscoa, mas eu queria trazer esse lembrete de que Jesus ele fez, porque Cristo ele morreu e ele ressuscitou, né? Passover, né? A Páscoa significa realmente a graça de Deus, o amor de Deus que foi vertido realmente por nós. Então, esse termo em inglês é importante porque justamente significa o sangue, né, do cordeiro que foi colocado nas portas, né, na época realmente ali de Moisés, quando teve a peste, né, em relação aos primogênitos, a praga, né, em relação aos primogênitos do Egito. Então o espírito de morte passava por cima, né, das casas que tinha o sangue marcado do cordeiro. Então por isso que é Passover, Páscoa, né? E nesse contexto é muito interessante a gente entender que aquilo foi algo profético em relação a Cristo que veio e ele se entregou por nós. Então é muito sobrenatural, muito importante essa época, porque é um lembrete daquilo que foi feito por Jesus na cruz, por amor a mim, por amor a você. E hoje é um tema muito importante. Eu queria dizer para você que Cristo realmente ele quer que nós sejamos testemunhas vivas dele, cartas vivas de Cristo. É exatamente esse o tema que eu vou comentar. Cartas vivas de Cristo, né? E realmente Cristo é um Deus o qual ele se entregou por nós, ele morreu por nós e realmente por meio dele nós podemos fazer parte do corpo de Cristo, né? E cada corpo, né, tem o corpo, aliás, de Cristo tem vários membros, então podemos ser realmente partes do reino de Deus, partes do corpo de Cristo, cumprindo uma função específica para o reino de acordo com o propósito de Deus, né? Então, a palavra do Senhor fala em Romanos 12 sobre que existe vários membros, né, do corpo de Cristo e cada membro deve exercer realmente aquilo que Deus ele trouxe como vocação, com excelência e realmente com uma entrega, né, genuína. Então, realmente a palavra do Senhor fala em Romanos 12 nesse contexto, com relação ao dom de profecia, com relação ao dom realmente de ensino, né? Aquele que ensine, né? Que ensine. A palavra do Senhor fala justamente sobre diversos dons. E realmente eu queria dizer para você que Cristo ele tem um propósito na sua vida. E Cristo ele realmente traz para você essa graça no qual você pode evidenciar ele, tendo o caráter dele por onde você for. Por que eu estou dando toda essa introdução? É porque ser testemunha viva de Cristo é literalmente você evidenciar a presença de Deus, o amor dele através da sua vida nos ambientes onde você está. Então isso inclui o seu trabalho, isso inclui em relação à sua comunidade, sua igreja local, isso inclui a sua família, isso inclui a sua faculdade, os ambientes onde você estiver, você evidenciando um caráter aprovado por Cristo, um caráter de Cristo. Exercendo o seu propósito, exercendo o seu dom, exercendo a sua vocação, aquilo que Deus te chamou para fazer, realmente sendo parte do corpo de Cristo. E é muito importante você entender que Cristo ele tem realmente um propósito na sua vida em específico, que você não é por acaso. E através disso você começa a ser intencional nas suas atitudes e a você evidenciar o caráter de Cristo, sendo uma carta viva de Cristo onde você está. Né? É uma estratégia incrível de Deus, né? Ele nos colocar nos ambientes onde Ele quer. Ele nos colocar de uma maneira realmente sobrenatural e proposital, de uma maneira qual realmente Ele pode nos usar de uma maneira simples, direta, através do nosso testemunho de vida, evidenciando um caráter de Cristo e também através do nosso posicionamento em pregar a palavra de Deus. E realmente existem várias vertentes, né? Existem várias visões, existem uma frase muito famosa, né, que realmente prega o evangelho se necessário use palavras, mas eu acredito muito na pregação do evangelho direta, né? É porque a palavra do Senhor fala ide pregar o evangelho a toda criatura, porém o mais importante disso é a gente ter frutos que evidenciem Cristo, porque a palavra do Senhor fala se o sal se tornasse ímpido, do que adianta, né? Realmente existir esse sal, né? A palavra do Senhor fala justamente nesse contexto em Mateus 5:13 sobre isso. Eu vou abrir aqui rapidamente, que fala especificamente sobre sermos sal da terra e luz do mundo. Fala assim, vocês são sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como ele restaurará o sabor?
para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E a palavra do Senhor fala no versículo 14: vocês são a luz do mundo. Você pode esconder uma cidade situada no topo de uma montanha. Então, basicamente, Deus ele traz para você essa graça no qual você pode acessar realmente esse lugar de ser transformado por Deus, né? Porque a palavra do Senhor fala que quanto mais você busca Deus, a glória de Deus é manifesta na sua vida, mais a glória de Deus ela te transforma. Tanto que a palavra de Deus fala que realmente a vereda dos justos é como a luz da aurora que brilha cada dia mais até se tornar dia perfeito. Então, o dia perfeito é o dia onde nós teremos um corpo glorificado. Mas a verdade é que quanto mais você está próximo de Cristo, mais a beleza dele está sobre você e mais realmente você é uma carta viva de Cristo. E é muito interessante porque Cristo realmente ele escolheu os 12 discípulos, né? 12 discípulos no qual realmente, provavelmente ninguém realmente colocaria expectativas deles viverem aquilo que eles viveram, né? Mas Deus ele escolheu eles como discípulos e através dele, através da presença dele e do ensino dele, eles foram transformados e capacitados para serem enviados para o mundo, evidenciando a glória de Deus, proclamando o reino de Deus que é eterno. E você que é cristão, eu queria te encorajar hoje a refletir sobre você, sobre as suas obras, sobre aquilo que você tem feito, porque em Mateus 7:20 a palavra do Senhor fala: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, em Cristo a gente pode ter a verdade da palavra dele em nosso coração, enraizada, escrita não em tábuas, né, de pedras, mas realmente para a glória de Deus, realmente no nosso coração, em tábuas, né, de carne no nosso coração. Isso a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vamos abrir aqui. Cara, eu amo muito a Jesus e eu sei o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Porque é importante a gente revelar realmente a glória de Deus e realmente trazendo para nós essa graça que foi dada a nós realmente na cruz, lembrando sempre do amor dele, da graça dele, do quanto nós precisamos realmente ser condizentes com aquilo que nós carregamos, né? Então, basicamente, a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é nos corações. Então, realmente, no Antigo Testamento, para a glória de Deus, Moisés foi usado pelo Senhor para escrever, né, as tábuas dos 10 mandamentos. E aquilo que realmente Moisés escreveu é de extrema importância, né? Tanto que a palavra do Senhor fala, nós devemos guardar, né? Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Então devemos guardar os mandamentos do Senhor. Mas realmente não é sobre uma escrita, não é sobre aquilo que apenas está escrito, né? Porque a palavra escrita, realmente ela é muito importante, ela é poderosa. Mas mais importante ainda é a gente carregar essa palavra no nosso coração. A palavra do Senhor fala, guarde realmente sobre a gente, a tua palavra escondi para eu não pecar, né, contra ti. Então, basicamente, quando a gente guarda o nosso coração na presença de Deus e coloca a palavra dele enraizada aqui, a gente deixa Deus ele trazer as raízes dele realmente profundas em um solo que é fértil. Deus nos traz frutos de um caráter transformado que aponta diretamente para Cristo. E é muito importante a gente estar em lugares onde nós podemos frutificar e gerar frutos. Então, Deus ele quer usar os dons, os seus talentos, usar você de uma maneira sobrenatural e você precisa ter o espaço necessário para você estabelecer suas raízes profundas em Cristo e assim frutificar e esses frutos trazerem frutos de justiça que colhem para a salvação. E a realidade é que quanto mais você se enraiza em Cristo, mais frutos você dá. E mais assim você é uma árvore frutífera, uma árvore saudável no qual Cristo ele te traz a graça e verdadeiramente o amor dele é transbordado através da sua vida. E assim você vive o verdadeiro evangelho na prática, né? Seja exercendo dons na sua comunidade local, servindo a Deus livremente, realmente discipulando pessoas e assim Deus evidenciando realmente o reino dele através de você. Eu amo muito realmente falar de Deus e eu sei que Cristo está tocando no seu coração hoje, trazendo para você uma reflexão. Seja você um cristão evangélico, seja você alguém que acredita em Deus, queria te convidar
a conhecer mais sobre esse Cristo, a conhecer mais sobre Deus, o Deus vivo, não um Deus necessariamente dos seus pais, não um Deus necessariamente de pessoas que foram importantes para você, mas um Deus pessoal, um Deus que tem um relacionamento, uma história para você. Isaac, né, realmente ele teve um encontro com o Senhor, e realmente é a mesma forma, para a glória de Deus, Jacó teve encontros com o Senhor, e realmente eles puderam vivenciar, né, não realmente o Deus dos seus pais, mas o Deus vivo, o Deus deles, né? E realmente, para a glória de Deus, é esse lugar onde Deus ele tem disponível para você hoje. Que Deus ele te abençoe, te dê graça de você ser uma carta viva de Cristo onde você estiver.